Eu estava lendo este livro aqui, que se chama Autêntica. Tipo assim, o livro é excelente e tal, mas sabe quando você lê e você se depara com algo que te incomoda? E se você veio para criar algo grande? E se você veio para ser diferente? E se seu papel aqui é fazer coisas que ninguém mais fez? Encontrar o seu grande propósito e tudo mais. E esse trecho que eu li se conectou com algo que eu já vi também em vídeos de outros criadores de conteúdo, que sempre quando se fala de propósito, a pessoa tipo meio que ela vira assim a cara para este termo de ai, propósito, ai, que tipo assim, ai, que saco ter que encontrar o propósito, é uma coisa tipo super difícil de alcançar. E daí o que acontece? Às vezes você se paralisa porque você não sabe para onde você vai e você fica fazendo um monte de coisa e aí você se sente cansada, que foi o tema do vídeo anterior, mas às vezes essa pressão por encontrar um grande propósito também é algo que vai te paralisar. A gente não precisa ser genial, achar um grande diferencial para a gente começar a criar alguma coisa, né? A criação de conteúdo digital. A romantização do propósito na internet é a crença de que só vale a pena começar com um projeto se ele estiver alinhado com um grande propósito de vida. Algo nobre, transformador, profundo, que muda o mundo ou as pessoas. Encontrar nossa autenticidade tem a ver com o autoconhecimento. Tem exercícios, tem técnicas, e isso tudo a gente vai aprendendo com a vida, mas também tem uns atalhos. Por exemplo, ontem eu fui na biblioteca pública daqui da minha cidade, na Espanha, e eu trouxe alguns livros para poder pegar exercícios e tal. Conozca-se a si mesmo, valore sua personalidade para melhorar sua vida, la brújula interior, então assim, a sua bússola interior, tudo isso em livros, em cursos também de desenvolvimento pessoal e tudo mais, que você consegue entender, vou fazer uma bagunça aqui, que você consegue entender quem você é, mais a fundo, entender a sua personalidade, tem livro ali também de personalidade, e aí você vai trabalhando tudo isso para você encontrar formas de criar conteúdos que façam sentido para você, que te represente, mas o grande propósito, aquele propósito final de vida, não existe. Eu acredito que não, porque assim, às vezes você tá motivada a querer uma coisa. Inclusive, eu já fiz vários exercícios no passado, tipo, sei lá, em 2016, e ficava, onde você gostaria de morar, como você se vê daqui a 10 anos, quais são os seus propósitos de vida. Eu escrevi coisas que eu nem concluí e no meio do caminho não fazia mais sentido pra mim. Não tinha lá, eu quero morar na Espanha com a minha família, meu marido, minha filha, não tinha nada disso, sabe? A minha visão era outra, e aí a vida foi me apresentando outras oportunidades e eu acabei indo. Então não tem como encontrar o grande propósito de vida. Essa romantização de propósito, a gente tem que tomar cuidado. E como é que isso trava? Coloca a pessoa num ciclo eterno de busca, essa busca interna, né, e reflexão sem ação. A pessoa só fica refletindo, mas não age, não cria, não começa, porque fica ali sempre tentando se autoconhecer e nunca sai disso. Também tem esse lado ruim do você só ficar... Claro, tudo na vida é um equilíbrio, né? Não adianta só ficar aprendendo. Leitura é excelente, mas se você só ficar lendo e não colocar na ação, não adianta só ficar acumulando conhecimento. Bom, faz com que as pequenas ideias sejam descartadas por parecerem rasas ou sem impacto. E aí tem muito dessa coisa, né, de você ter um grande impacto. Tem que ser um conteúdo super viral, super, né, que vai fazer a maioria das pessoas gostarem do que você está falando, ou ser atrativo. Essa pressão por performance, né, por impacto. Cria a ilusão de que existe um momento ideal em que tudo vai fazer sentido, mas o que acontece não é bem assim, né? Isso quase nunca acontece antes de começar. A obsessão por ser única, diferente, nunca antes vista, inovadora. É a crença de que você só vai ser valorizada se trouxer algo absolutamente novo. O problema aqui é a paralisia criativa. Então, como é que isso te trava? Faz com que você invalide tudo que é simples, comum e já existente. Gera autocrítica extrema. Se a ideia parece igual de outras pessoas, ela é descartada. Nossa, isso me define tanto!
Impede de começar porque a pessoa sente que ainda não tem um diferencial. Muitas vezes eu ficava, mas será que as pessoas vão achar que eu tô copiando alguém? Esse formato já existe, não, eu preciso criar alguma coisa muito, tipo, caramba, super original, né? Super autêntica. E eu associava ser autêntica com algo muito fora da curva, do tipo super criativa mesmo, de pegar várias referências e montar algo novo, nunca visto antes. E isso muitas vezes me travava, principalmente no Instagram, do que, tipo, criar um conteúdo, mas esse tipo de carrossel já existe, eu não vou criar isso. Não. E isso acabava, era um desgaste cognitivo na minha mente, eu ficava com a mente cansada de tanto ter que pensar em formas de levar a minha mensagem de um formato, de uma maneira extremamente genial, assim. Nossa, a pessoa vai olhar e falar, caramba, que criatividade. Isso me travava. E aí eu desapeguei disso, sabe? Por quê? Um dos pensamentos que mais me ficava ali na minha cabeça era, não quero ser mais uma criadora falando sobre, sei lá, o que eu estivesse falando no momento. Produtividade, autoconhecimento, né, desenvolvimento pessoal. Agora, eu não quero mais ser uma criadora que fique falando de criação de conteúdo, de conteúdos para empreendedoras, de autenticidade, de tudo isso que eu venho falando por aqui, né? E o que acontece é que muitas vezes eu ficava, sabe, com aquela pressão de que eu tenho que ser super criativa. E aí, compra curso de criatividade, faz não sei o quê, lê livro de criatividade. E aí deixa de ser uma expressão e vira uma pressão. A busca por originalidade sufoca a espontaneidade, quando na verdade a autenticidade não está no tema em si, mas na forma como você vive e transmite ele, na sua história, na sua vivência. Eu tô aqui trazendo um conteúdo que qualquer pessoa poderia trazer, mas eu não tô contando o que eu vivi, como eu me senti, como isso me afetou. Então é isso, a autenticidade é isso, é você contar da sua forma, a sua forma de falar, sem ter que se vestir num personagem, que muita gente acaba fazendo, né? Se mais vê criador de conteúdo que imposta a voz, que oi galera, tudo bem? Parece que tá todo mundo no mesmo molde. Parece que foi a mesma escola de como falar no YouTube. É a mesma, tipo, voz de locutor, tipo, um padrão, que ninguém muda. É chato até de ver. Bem, nosso terceiro ponto vai trazer aqui a lógica do conteúdo como espetáculo, visualizações, likes, reconhecimento rápido, criar com foco de ser notada, validada e aplaudida. O ego. Você cria para ser notada. Às vezes você tem uma necessidade, e aí esses livros, né, que eu tenho aqui, fala de mentalidade, de como a gente pensa, tem uma cultura. Neste livro aqui, ele é um livro em espanhol, mas tem um trecho que ela fala sobre... Calma, eu vou achar. Eu anotei isso no caderno. Vou dar uma traduzida aqui bem rapidinho. Eu achei o trecho do livro que diz que 2 das nossas necessidades básicas desde que nascemos são a necessidade de apego, que é a mais conhecida, e a necessidade de autenticidade. Só que com o tempo nós vamos aprendendo que nós precisamos nos adaptar para sermos aceitos, para merecermos amor, para pertencer a um grupo. E isso vai priorizando a necessidade de apego em detrimento da necessidade de autenticidade. Então a gente tem essa necessidade de apego. E se não for bem trabalhada, de repente em terapia, com psicólogo ou qualquer coisa do tipo, a gente acaba transferindo essa necessidade, buscando essa necessidade na validação externa. Então, hoje em dia, é muito fácil, né? Às vezes você não tem a atenção das pessoas ao seu redor, então você busca isso através das redes sociais, chamar atenção, ser notada. E aí, como é que isso te trava? Faz com que o foco mude a criação para o resultado. O conteúdo vira uma vitrine e de prova de valor e perde a verdade. Então, você faz somente por ego, né? Por se autoafirmar, chamar a atenção, e não porque realmente aquilo vai fazer um sentido na vida de uma pessoa. Às vezes pode ser até um entretenimento, uma diversão, fazer uma pessoa feliz, rir, dar risada,
Mas às vezes não, é um conteúdo vazio, é um conteúdo que só fica propagando nada, né? Bem, mas eu não quero entrar nessa questão aqui, né? A pessoa passa a medir sua própria legitimidade pela reação externa. Então, buscando aprovação de likes, de visualizações, de comentários. E aí, se não tiver esse retorno, aí a pessoa se desanima, se caso ela não tiver essa resposta, né, externa, através de números. Então, a autenticidade se dilui na tentativa de agradar o algoritmo ou as pessoas, gerando esgotamento, comparação e insegurança. Você vai estar copiando todo mundo porque você quer ser relevante, como as grandes porcarias que existem na internet, e aí fica criando tendência não, copiando as tendências que criaram alguém muito criativo, muito, sei lá, alguém criou, né? E aí dá certo e todo mundo fica ali copiando todo mundo. E essa parte aqui é a parte que mais trava, que mais paralisa, né? No caso, comparar o próprio começo com o meio ou o ápice da jornada de outras pessoas. Então você está no começo, mas você está comparando lá com o ápice daquela outra pessoa. Então é injusto essa comparação, não está no mesmo nível. Então a gente fica idealizando quem já tem um público, uma estética forte, uma clareza de posicionamento. É como se elas sempre tivessem sido assim, perfeitas, que a gente deve seguir esse caminho, como se elas não tivessem tido o início. Todo mundo tem um início. O meu início também foi, né, daquele jeito, e eu... Na verdade, pelo que eu vi, dá pra se cortar o cabelo assim em casa, só que você puxa o cabelo pra frente e corta. Só que quando solta, ele tá bem camado, mas eu não gosto do cortinho camado no meu cabelo. Mas tem essa opção também. Então eu vou fazer um vídeo especialmente pra Lua, se eu não me engano, Lua. Cada comunidade adora conversar sobre beleza. E eu fui construindo toda uma comunicação, uma autoridade, um posicionamento, uma forma de me comunicar, de linguagem, de entender quem eu sou, de o que faz sentido pra mim. Fui mudando durante todos esses anos aqui, criando conteúdo pro YouTube, que já são mais de... Bom, são 16 anos, vai fazer 16 anos esse ano. O meu início foi complicado também. Não foi assim, tipo, ai, nossa, vim aqui com super qualidade de audiovisual, me comunicando super bem. Não, ainda tenho aqui os meus problemas também. Às vezes me dá um branco, eu gaguejo e tem alguns problemas assim, do tipo, o que eu tava falando? De esquecimento. E não consegui, de fato... De novo. E daí... Peraí, esqueci de gravar a tela. E como é que isso trava? Coloca a pessoa num ciclo de eterno... Tá. E como é que isso trava? Coloca a pessoa num ciclo eterno de busca, mas faz parte, né? Nós não somos perfeitos. Então, como é que isso trava a gente, né? Faz com que a gente se sinta atrasada, inadequada, amadora, gera um sentimento de eu não pertenço, né? Uma paralisia. Olha, eu trouxe esta imagem que representa os 4 princípios do livro Roube como um Artista, do Austin Kleon, que seria Roube como um Artista, que é o nome do livro, e é o primeiro princípio que ele traz. Nada é 100% original, tudo é combinado de referências. A autenticidade, ela nasce da intenção com que você mistura as suas referências. É bom você ter referências diversas, e não referências só de criadores de conteúdo, sei lá, do seu nicho, mas livros. Então aqui eu tenho de desenvolvimento pessoal, leio novelas aqui da Espanha. Tudo isso vai me trazendo referências diferentes. Assisto vídeos diversos, né? Tanto de entretenimento quanto vídeos de filosofia, livros de filosofia também. A grande história da filosofia, que é uma coisa que me interessa bastante. Ó, os Simpsons e a filosofia. Então eu vou trazendo referências, assim, pra minha criação de conteúdo, que eu não fico só ali pegando da mesma fonte, que todo mundo pega, sabe?
Então, em outros idiomas. Eu moro na Espanha, então muitas das minhas referências são em espanhol. E às vezes eu pego também referências em inglês, mas também consumo coisas em português. Então, assim, um pouquinho de cada coisa. E aí vou me tornando uma comunicação diferente das outras pessoas, né? Mas não aquela, ai, nossa, genial, super disruptiva. Vamos lá, vamos prosseguir. Não espere, vou passar pra cá, tá? Não espere até saber quem você é pra começar. A identidade criativa só se revela na prática. Crie o conteúdo que você gostaria de ver, gostaria de assistir. E aí uma pergunta interessante que seria você parar pra pensar no seu passado. Muitas das vezes nós somos a nossa persona transformada, né? E eu vejo muito do meu passado. Então, assim, que vídeo eu poderia ter assistido naquela época que faria a diferença para a dor que eu estava sentindo naquele momento? Então, eu pensando no meu passado, no que eu estava sentindo, claro, era a minha perspectiva, a forma como eu... Mas, assim, é um exemplo. E aí eu pego e crio um conteúdo voltado para pessoas que estão travadas. Então, assim, vendo o que eu passei e também pegando um pouco das referências das minhas seguidoras que vêm conversar comigo. Mas quando você não tem seguidor, você tem que pensar o que eu passei e qual conteúdo eu poderia trazer que faria diferença naquele momento. Pode ter outras pessoas passando por isso. E aí você vai criando esses conteúdos a partir disso. Então, cria aquilo que você sente falta no mundo. Criatividade é subtração. Menos é mais quando há intenção. Novamente, mais um livro falando sobre menos é mais. Diminua a quantidade de informação. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre esse excesso de informação. Aí eu trouxe o essencialismo, que eu sempre trago, porque é um dos livros, assim, né, que me guia. Os conceitos do essencialismo, que está ali associado com filosofia e tudo mais. Por isso que eu me interesso a estudar filosofia. Mas, bem, e aí eu trouxe também o livro do Trabalho Focado, do Cal Newport, que também fala sobre diminuir esses excessos e trabalhar no foco. Diminua esses excessos de estímulos, de referências, e pegue 1, 2, 3 referências no máximo e tenta criar a partir dali. Então, esses foram os 4 princípios. Bom, este livro seria a referência deste conteúdo todo. Lá ele fala muito mais sobre a forma de criar a criatividade, mas sem essa pressão por grande propósito. Bom, ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha te dado aquele impulso que você precisa. Se você precisa de mais conteúdos para te ajudar a sair dessa paralisia, temos aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo.